Fala, mais queridos, fala, mais queridas. Venâncio Costa aqui na área, diretamente no nosso canal Venâncio Costa Fla, para falar sobre o jogo de hoje, Flamengo e LDU 0-0, lá na altitude de Quito. O Flamengo passou um sufoco, mas conseguiu trazer aí um pontinho para casa, muito importante. A gente gostaria muito da vitória, mas infelizmente ela não veio. E assim, um jogo bem difícil, um jogo que a gente conseguiu entender o quão é ruim para a gente jogar na altitude, quase 3.000 metros. E a gente se viu ali que alguns jogadores sentiram muito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. Vou falar também sobre a situação que o Flamengo está passando em relação ao Bruno Henrique, a questão do jornalismo seletivo, que a gente precisa também entender esse pedaço aí, tá? Essa questão, essa história toda. E vou falar sobre algumas outras coisas aqui do Flamengo, mas antes disso vou pedir para vocês que não são inscritos aqui no canal se inscreverem no nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos, com as suas amigas, que é muito importante, tá certo? Deixe o seu like lá. E se você quiser colaborar e contribuir com a gente, eu vou deixar aqui em cima, bem aqui em cima, o nosso QR Code do nosso Pix para você poder fazer a sua colaboração com a quantia que você achar que pode colaborar com a gente, até porque a gente ainda não é monetizado e a gente também não tem patrocínio por enquanto. Então, qualquer quantia que você puder colaborar com a gente vai ajudar e vai ajudar muito. A gente agradece bastante para poder continuar botando o canal aqui em dia e a gente continuar trazendo informações sobre o Flamengo. Esse debate que é muito importante e muito interessante para o crescimento do nosso clube. Tá certo? Depois da vinheta, a gente volta com todas as informações. Vamos lá. Estamos de volta, mais queridos. Vamos falar muito sobre hoje o jogo do Flamengo contra a LDU lá em Quito. Jogo dificílimo. E, assim, deixa eu primeiro começar a destacar aqui alguns pontos que eu acho mais importantes. Porque é o seguinte, a gente já foi para lá com alguns desfalques, né? Isso já foi falado anteriormente, né? Em alguns canais, principalmente na mídia, desfalques já que eram programados, que era do De La Cruz e do Alan, por questões de saúde e problemas que eles sentem muito nessa situação de altitude, eles não conseguem jogar, não conseguem se desenvolver nessa questão de jogar na altitude. E, aliás, assim, gente, vamos ser muito sinceros, tá? Até porque esse debate ele já existe há muito tempo. E, assim, não dá para a gente também ficar aqui falando, inadmissível que a gente continue jogando na altitude. É desumano jogar na altitude. Ninguém consegue, só eles conseguem jogar assim. Vamos lá. A gente sabe que realmente existem essas opiniões, essas situações, essas circunstâncias que fazem parte do processo do futebol. Nem todos passam por esse tipo de situação. Tá? Somente aqui, eu entendo, somente aqui na América do Sul que isso acontece. Mas, se a Conmebol acha que deve continuar dessa forma, que deve ser feito dessa forma, e a gente lá no início do campeonato, dos torneios, a gente assina embaixo, não tem o que reclamar depois. Eu também acho humano, eu acho que deveria haver uma intervenção da FIFA em cima disso, deveria haver uma intervenção das federações, das confederações, principalmente, tá? Das confederações, não só a brasileira, mas todas as outras, que passam por esse tipo de problema, para que todos jogassem a nível do mar, que todos tivessem o mesmo tipo de tratamento como é dado, da forma correta, como o esporte demanda de ser, tá? Até porque isso pode acarretar problemas seríssimos para a saúde dos jogadores, mas até hoje ninguém resolveu, ninguém fez nada. Então não somos nós aqui, não sou eu, vai ser você, que vai ficar batendo nessa tecla. A gente tem que tratar a realidade. A realidade é uma só. A gente vai continuar jogando nesses lugares, a gente vai continuar passando por sufocos e a gente vai continuar tratando dessa forma. É assim que funciona. Hoje ficou nítido, hoje ficou claro que diversos jogadores do Flamengo estavam sofrendo com essa situação. O Gerson foi um deles. O Ayrton Lucas, que foi um guerreiro em campo, e eu tenho que tirar meu chapéu para ele. Aqui vai para
minha primeira ressalva do vídeo hoje, que é justamente bater palma para o que o Ayrton Lucas fez hoje. O cara foi um guerreiro em campo. E o Felipe demorou a trocar ele, que era para ter sido trocado muito antes, e ele não fez a troca da forma correta. Uma coisa que eu tenho, uma crítica construtiva que eu tenho para fazer para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz demora muito para trocar o elenco, demora muito para trocar o time. Às vezes passa do ponto. Não sei se por medo, por inexperiência, eu não sei o que acontece na cabeça do Felipe Luiz, mas ele passa do ponto. E hoje foi um dia que ele fez isso. Ele passou do ponto com o Gerson. O Gerson estava cansado desde o início do jogo. Aos 25 minutos de jogo, deu para a gente ver que o Gerson não estava aguentando, não se adaptou. E não adianta. Não adiantou a equipe ir para lá um dia antes, 2 dias antes, para tentar se adaptar à velocidade da bola. Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou nas nossas finalizações, não funcionou no nosso condicionamento, não funcionou no nosso esquema de jogo. A gente conseguiu empatar o jogo, sim, porque o time deles é horroroso. É muito fraco. Isso ficou nítido hoje. A gente cheio de limitações técnicas e físicas, a gente conseguiu enxergar isso. O time deles é muito fraco. E eu não aceito que, quando o Flamengo jogar em casa contra a LDU, o Flamengo não goleie esse time. Eu não aceito isso. O Flamengo tem por obrigação ganhar e ganhar bem. Ganhar por goleada. Porque o futebol que foi apresentado por eles em casa hoje, se eles vierem com a mesma postura que jogaram lá, aqui, no Rio, no Maracanã, a gente vai golear com facilidade. Só não faz isso por incompetência. Porque ficou claro que o Flamengo é muito superior à equipe deles. E aí vai entrar mais uma outra parte que eu tenho para falar do Felipe Luiz. Uma outra crítica construtiva. Não dá para você fazer certas adaptações que não fazem parte do processo do time. Eu entendo que a gente está passando por algumas questões de jogadores não estarem disponíveis para certos jogos, mas fazer adaptações que não fazem parte do processo não é bom. Não é bom. Não funciona. E não vai funcionar. A gente hoje foi para lá com desfalque, sim, a gente sabe disso, mas a sensação que eu tive é que a gente não teve só 2 desfalques. Nós tivemos 5 desfalques. 5 desfalques. Foram Vera Cruz. Eu não vou colocar aqui o Alan, porque. Vamos colocar o Alan, porque ele não é titular, mas poderia ser. Então vamos colocar o Alan. A gente foi sem o Vinha, que está machucado, ok. A gente entende isso. Tudo bem. O Alexandro, que poderia talvez resolver algumas questões para a gente, ok. Também não estava disponível. Porque não faz sentido nenhum você usar o Ayrton Lucas como usou, tendo o Varela na lateral. Ah, mas e se o Wesley cansasse? Trocava. Você podia colocar, botava o Varela no lugar do Ayrton Lucas mais cedo, que o Ayrton Lucas estava esgotado. Botava o Varela. Se por acaso o Wesley cansasse, você trocava. Você colocava o Varela no lugar do Wesley e colocaria, por exemplo, o nosso zagueiro, o nosso quarto zagueiro, que é canhoto, que eu esqueci como fugiu agora dele, né? O Carolino, botava o Carolino para jogar na lateral esquerda. Entendeu? Era o mínimo que a gente podia fazer. Era o mínimo que o Felipe deveria ter feito. Mas o mais grave disso foi que nós, torcedores, enxergamos que o Gerson não estava bem desde o início do jogo e ele manteve o Gerson para jogar todos os 90 minutos ou mais. Isso não faz sentido, gente.
E aí, para finalizar ali, os jogadores que eu considero que estavam na questão de desgaste e principalmente em relação aos desfalques, você colocar o Juninho como centroavante num jogo como esse, é a mesma coisa que você dizer, cara, sua chance é essa, se você não render nada, é por conta sua. O problema é seu. Detalhe, o Juninho não é centroavante, o Juninho não joga na posição dele, que é a posição de atacante pelos lados. O Bruno Henrique, que sim, poderia ter jogado como falso 9, como centroavante, jogou aberto pelo lado esquerdo, não produziu nada, poderia ter dado muito mais trabalho do que o próprio Juninho deu. E quando o Pedro entrasse, poderia até ter colocado o Bruno Henrique pela esquerda, como fez. Estaria descansado, não teria feito tanto esforço. O Bruno Henrique correu muito, mas correu errado. Correu sem ritmo. Ficou claro que o tempo de bola não foi ajustado. Não houve uma adequação, uma adaptação para isso. Erramos demais, o Arrascaeta errou muito, o Arrascaeta estava extremamente fora do tempo de bola, e nós pecamos por isso. Não à toa ele tomou um cartão amarelo por conta disso. E assim, não dá para a gente encarar como se fosse uma coisa normal, e não foi. Eu até coloquei no título do vídeo que foi um empate vitorioso por causa disso. Porque com tudo que nós levamos, com a situação da estrutura que nós montamos e com o que nós apresentamos, realmente o empate foi extremamente vitorioso. Que bom que a gente não tomou gol. Mas não tomamos gol apenas porque a nossa defesa funcionou, o nosso esquema funcionou. Não. A gente não tomou gols porque eles são péssimos, horrorosos, são fracos, fraquíssimos. E isso ficou muito claro hoje. Então eu não aceito que, quando eles vierem para cá para o Rio, o Flamengo não vença e não vença de forma contundente, de forma certa, com goleada. É 3-0 no mínimo. Eu não aceito menos do que isso. E está na hora do Felipe começar a acordar. Eu não quero tratar o Felipe da forma como eu tratei o Tite, como eu tratei o Vitor Pereira, como eu tratei o Paulo Souza. Eu não quero fazer isso. Eu confio no trabalho do Felipe. Eu acho que ele tem muito a agregar. Mas está na hora dele ter postura. Está na hora dele assumir a responsabilidade. E, principalmente, passar pano para jogador que joga mal. Não dá mais para a gente aceitar que ele, nas coletivas, como ele fez hoje de novo, fique passando pano para jogador que não joga bem. Não dá, Felipe. Acorda, meu querido. Se você é correto, coerente e correto, como você foi quando deu a sua posição, que eu respeito, não concordo, mas respeito, quando falou sobre as casas de apostas, você tem que ser correto e coerente quando fala do seu esquema de jogo, dos seus jogadores, de quem joga bem, de quem não joga bem. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Você tem que saber o que você fala. Você tem que assumir o que você fala. E a sua postura tem que ser a mesma para todos os momentos. Eu não posso te defender numa coisa se você erra em outra. E ficou claro que você passou pano hoje para jogadores que não jogaram bem. Passar pano para o Gerson, que não jogou nada o jogo inteiro, porque ele prende bola. Não. Eu até entendo que tem um domínio absoluto sobre a bola, mas porque ele prende bola, porque hoje ele perdeu diversas bolas. Que ele prendeu quando ele deveria tocar. Ele estava acabado em campo. Não era para ele estar lá. E se você não quis tirá-lo,
Por conta disso, você errou também. Porque bastava uma troca correta para que você colocasse alguém no lugar dele que renderia um pouco melhor para a gente poder sair com uma vitória de lá. Então, por favor, não passe pano para aquilo que não tem que ter pano passado. Seja coerente, como você sempre foi, como você é. Seja correto. Não cometa os mesmos erros que os técnicos anteriores cometeram. Faça da forma correta. Faça como tem que ser. Eu te garanto que o apoio da torcida continuará crescendo, continuará com você. E eu sou voz ativa nisso. Eu confio no teu trabalho. Mas eu não quero ser enganado. Não. Ludibriado. Não. E não acredito que você faça ou esteja querendo fazer isso. Então, pisa no freio agora. Eu sei que é seu papel blindar os atletas, mas pisa no freio. Nem tudo pode ser blindado. Nem tudo pode ser escondido. Atuações ruins sempre existirão, a gente sabe disso. São seres humanos, atletas de alto nível, mas seres humanos. Então não fica entrando nessa história não, porque isso pode te prejudicar no futuro. Beleza? E é isso. E aí, para finalizar aqui, gente, eu fiz até um vídeo que eu coloquei lá nas minhas plataformas digitais, tá? Se você não me segue lá, dá uma olhadinha ali nas plataformas vizinhas, me segue lá, Venâncio Costa ou Venâncio Costa Flá, vocês vão me encontrar lá, falando muito sobre Flamengo, falando sobre coisas diversas, e eu coloquei um vídeo lá justamente falando sobre a questão do Bruno Henrique, tá? Por que eu coloquei isso? Porque a gente verificou aí que no último domingo, numa grande empresa, né, uma grande mídia, grande emissora, colocou a história do Bruno Henrique num programa de grande audiência, e eu fiquei muito na dúvida se há, nos dias de hoje, jornalismo seletivo. Por que eu estou colocando isso? Porque eu não vi ninguém falando sobre os absurdos que foram projetados pela matéria da revista Piauí em relação à CBF, que é a entidade máxima do nosso futebol brasileiro. Eu não vi a grande mídia colocando esse assunto em pauta. Quando isso foi colocado por um veículo da mídia paga, que é paga, não é a mídia aberta, mídia paga, alguns jornalistas foram afastados. Não se sabe até hoje se foi por causa disso ou não. Mas eles falaram sobre. Eles trouxeram à tona a matéria. E, supostamente, foram cobrados sobre isso. E aí eu te pergunto, existe mídia seletiva? Será que a mídia trata as informações da forma correta? Ou ela só trata aquilo que lhe convém, que lhe pagam, que lhe mantém? Porque nós aqui, no YouTube, não. Nós fazemos a forma correta. Eu falo por mim. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo a verdade que tem que ser dita. Ninguém me banca, ninguém me paga, ninguém me compra. E posso afirmar aquilo que eu estou falando. E outra coisa, vou continuar falando. Esse movimento não vai acabar, não. Vai continuar acontecendo e, se depender de mim, vai crescer e vai crescer muito. Porque aqui, na mídia alternativa, a gente tem voz. Eu agora estou começando no canal, talvez eu não tenha a mesma voz que muitos outros tenham. Mas eu sei que eu vou chegar lá. No meu trabalho devagarinho, eu vou chegar lá, vou crescer e vou fazer a minha voz se tornar forte para combater tudo o que está acontecendo. Que sacanagem eu não admito. Com ninguém que trabalha da forma correta. O que aconteceu no último fim de semana ficou muito nítido sobre muitas coisas e pensamentos que nós temos em relação à mídia tradicional e mídia alternativa. Será que a mídia é seletiva?
Será que eles defendem apenas aquilo que lhes convém? Cadê aquela mídia tradicional verdadeira, investigativa, que trazia a verdade à tona, que era inconsequente, independente do que fosse? O importante é a verdade. Cadê? Eu não tenho visto. Aliás, tem aqui, ó. No YouTube eu vejo. Em todos os aspectos. Todos os assuntos. Tem uns que falam de mais, uns que falam de menos. Uns que falam verdades e outros que falam mentiras. Eu estou sempre pelo lado da verdade. Sempre procuro me posicionar pelo lado da verdade, da coerência, da honestidade, que é o compromisso que eu assumi com vocês como comunicador. Mas essa pergunta eu vou continuar fazendo. E aí, mídia tradicional? Vocês são seletivos ou não? Me responda vocês. Estou aguardando a matéria da CBF sair nos programinhas de vocês, porque até agora eu não vi. Está na hora, gente, da gente acordar e cobrar quem deve ser cobrado. Aqui não tem criança. Certo? É isso, galera. Quero convidar vocês a curtirem o nosso vídeo, deixarem o seu like, compartilharem com seus amigos e com as suas amigas. E se você também quiser, se inscreva aqui no canal também, que é muito importante, né, para a gente crescer o nosso canal, a gente continuar fazendo nosso trabalho. E se você quiser colaborar com a gente, com qualquer valor, com qualquer quantia, você pode fazer a sua colaboração através aqui, ó, do nosso Pix, que eu deixei aqui em cima, e vou deixar também aqui, ó, por escrito o nosso e-mail do nosso Pix, venâncio.costa79@gmail.com, para você colaborar da forma que você quiser e achar melhor. A gente agradece muito, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E lembre-se, estaremos sempre juntos. Um grande abraço.